Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Bom, nosso canal chama-se Espiritualidade Cristã e nós queremos cada vez mais falar sobre Jesus e cada vez mais centralizar os nossos assuntos nele. Nem sempre conseguimos, às vezes temos que falar algumas coisas adjacentes, mas sempre que possível nós vamos falar de Cristo como o centro dos nossos temas. E hoje vamos falar sobre nossa comunhão com Cristo. Nós temos que ter um relacionamento real com Cristo, vivo, um relacionamento de amor. Agora, se eu perguntar para vocês, quem ama a Cristo, por consequência, faz o quê? Entendeu a pergunta? Vou falar de novo, eu gosto de repetir às vezes. Quem ama Jesus, quem ama a Cristo, por consequência, como é que vai ser a vida dessa pessoa? O que ela vai fazer? Como ela vai ser? Bom, vamos ver o que Jesus fala sobre isso, ele mesmo falando. Em João 14, verso 15, ele fala sobre isso. Ele diz assim, se, condicional, é uma condição, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Essa é a resposta de Jesus. Essa não é a resposta de um grande teólogo que viveu há tantos anos atrás, ou de um discípulo de Cristo até, ou de um profeta, não. O próprio Jesus falou que é isso que acontece. Quando nós o amamos, nós guardamos os seus mandamentos. Não tem como ser diferente. Em outras palavras, quando a pessoa diz que ama a Cristo e não guarda seus mandamentos, João disse, essa pessoa é mentirosa. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, disse o apóstolo João. E é verdade, não é? Quantas vezes você vê, para servir de escândalo para o cristianismo, para desanimar pessoas a seguir o caminho de Cristo, você vê uma pessoa, por exemplo, que é um alcoólatra, de ficar caído, bêbado na rua, e ele diz que ele ama Jesus, ele até frequenta uma igreja. Ou então, uma coisa que escandalizava muito meu pai, já falei que meu pai era macumbeiro, e ele, quando ele ia vender alguma propriedade, ele era corretor de imóveis, e quando ele tinha problema com o que ele chamava de crente, ele ficava muito escandalizado. Porque do crente era esperado, e assim é, uma vida melhor, já que ele quer representar Jesus. Né? No mínimo, melhor. Na verdade, tem que ser uma vida superior. Não para que a gente se sinta superior. Não, não é por isso. Não é esse o ponto, mas porque nós estamos representando a Cristo. Então, o que meu pai reclamava muito era dos caloteiros, os crentes caloteiros. Eu já conheci pelo menos dois, pessoalmente, tive experiências negativas com dois crentes caloteiros, né? Então, isso é bem negativo realmente. Então, aquele que diz eu conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso. Mas eu queria voltar ao pensamento que eu comecei. Quando você ama Jesus, e esse amor vem de uma comunhão com Ele diária, lendo sua palavra, meditando em sua palavra, orando, pensando nas coisas que agradam a Cristo, o tempo todo, louvando a Deus, tá? Muitos chamam isso de fanatismo, principalmente Satanás. Ele é o primeiro a dizer que isso é fanatismo. Cuidado, cuidado. O relacionamento verdadeiro com Cristo vai fazer com que ele tome a sua atenção de uma maneira completa. É assim mesmo. É inevitável. Se você não quer isso, então é porque você realmente não quer Cristo por inteiro em sua vida. E é uma pena. Isso é uma pena. Mas volta ao pensamento. Quando você ama a Cristo, por consequência,
você vai querer obedecê-lo, vai querer guardar os mandamentos dele porque você o ama. Não é uma questão de uma ordem, tá? Vou dar um exemplo bem simples. Vamos dizer que sua mãe seja viva, não é o meu caso, minha mãe já faleceu, mas é crime você matar a sua mãe. É crime. Você matar a sua mãe, você vai preso. Mas vamos dizer que amanhã o governo mude de ideia e diz agora o filho pode matar a sua mãe e ele não vai preso mais. Não é mais crime. Você mataria a sua mãe? Não, né? Porque você não depende da lei para guardar a lei. Tá entendendo? Você não mataria sua mãe porque você ama sua mãe. O mesmo acontece conosco em relação aos 10 mandamentos. Nós não estamos assim, esfregando as mãos para ver se o mandamento muda, para que a gente não precise obedecê-lo. Estou falando do verdadeiro cristão. Aquele que não é, o que acontece com ele? Ele começa a pular de igreja para igreja, né? Porque ele vai vendo uma que é mais liberal, né? Ele não quer mudar. Então, a igreja que tem uma estratégia financeira e quer ficar cheia, ela começa a afrouxar os mandamentos de Deus, né? Vai afrouxando, vai sendo mais light, mais liberal, porque assim vai encontrar pessoas que não querem realmente ter um relacionamento completo com Cristo. Essas pessoas não amam os mandamentos de Deus, não amam a lei de Deus, né? Você lê em Salmos, quantas vezes fala, amo sua lei, escondi a sua lei no meu coração para não pecar contra ti. Né? Deus mesmo diz em Hebreus capítulo 10, aqueles que foram fiéis a ele, especialmente no fim, eu escreverei as minhas leis nos seus corações e em suas mentes. Deus vai escrever suas leis no coração, representando o nosso amor, na nossa mente, representando a nossa razão, a nossa decisão. Deus não vai escrever, né, vai fazer uma tatuagem no nosso coração, escritos os mandamentos, e no nosso cérebro. Não, isso é lógico que é simbólico. Simboliza aqueles que amam os mandamentos de Deus e aqueles que racionalmente percebem que esses mandamentos são os melhores. Agora, não vamos confundir outro assunto. Só devo obedecer a Deus quando eu amar os mandamentos de Deus? Não, os mandamentos de Deus, muitas vezes, eles vão custar sacrifícios para nós, porque nós estamos na carne. Nós estamos combatendo contra a carne. Mesmo aqueles que estão no Espírito, que já se converteram e estão no Espírito, a carne está ali de vez em quando querendo a parte dela. E ele vai ter que negar. E esse negar a carne muitas vezes vai doer, até o momento em que a pessoa vencer essa condição. E aí ela vai conseguir falar, como o apóstolo Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Combati o bom combate. Então, Paulo chegou a esse ponto. Agora era só Cristo mesmo e o resto era resto. Não chamava mais a atenção dele. A pessoa que tem um verdadeiro relacionamento com Cristo, ela vai ter essa paz de espírito, essa vitória de espírito, em que ela, por causa do amor que ela tem por Deus, tudo o resto se torna pequeno demais. Mas eu repito, uma pessoa não vai conseguir obedecer a Deus se primeiro ela não tiver amor por Deus. Uma vez eu estava estudando com uma pessoa e essa pessoa sabia da santidade do sábado e que o sábado deve ser santificado, e ele trabalhava no sábado, e ele perguntou para mim se ele devia de parar de trabalhar no sábado. E ele não tinha nenhum amor por Cristo. Não tinha. Eu percebia, eu sabia, infelizmente. Ele ainda estava no começo de uma caminhada, ainda muito fraca,
Sabe o que eu respondi para ele? Não. Você não tem que parar de trabalhar no sábado. Meus irmãos, para que eu ia falar para ele parar de trabalhar no sábado? Sendo que ele tinha um caminhão de problemas enormes que ele precisava resolver antes para conseguir guardar o sábado. O primeiro era o amor a Cristo, que ele não tinha. Como é que ele é? Ele não ia guardar o sábado, jamais. Ele só ia ficar desempregado. Ele não ia amar o sábado, não ia amar a Cristo por deixar de trabalhar no sábado. Bom, eu gostaria de falar aqui por 1 hora desse assunto e vou falar em outros vídeos. Por enquanto eu vou pedindo aqui o seu like, pedindo que você se inscreva no canal, pedindo que você colabore com o canal, pedindo para que você ore por esse canal, para que ele cresça para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.